Preparem os corações para mais uma história que promete aquecer a alma e despertar as mais profundas emoções. Antes de iniciarmos este novo romance, deixe o seu like aqui embaixo. Se você gosta de histórias românticas e cheias de dramas, baseadas em fatos reais ou ficção, siga o canal para não perder nossos próximos lançamentos. E conta pra gente nos comentários. De onde você está assistindo hoje? Adoramos saber até onde nossas histórias estão alcançando. A batida na porta ao sol da tarde de Niterói entrava tímido pela janela da sala. Lúcia estava no sofá lendo uma revista de jardinagem. Ao lado, o café esfriava na xícara. A vida, aos 50 e poucos, tinha um gosto bom, calmo, diferente do passado que ela guardava em caixas fechadas. Ela e Carlos, seu novo parceiro, tinham construído um silêncio confortável, desses que a gente só encontra depois de muita tempestade. A campainha tocou. Lúcia estranhou. Ninguém avisava a visita. Carlos estava no trabalho. Ela se levantou, a revista caindo no chão, abriu a porta. O homem parado ali era uma sombra do que um dia fora. O cabelo ralo, a pele amarelada, o corpo magro e curvado. Mas os olhos... os olhos ainda eram os de Geraldo. O Geraldo que a deixou há décadas com 2 filhos pequenos e um nó na garganta. Lúcia? A voz dele era um sussurro rouco, quase irreconhecível. Lúcia não disse nada. Apenas o olhou, a mão ainda na maçaneta. O ar de repente ficou pesado. Sou eu, Geraldo. Ele forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Você mudou pouco. E você mudou muito. A voz de Lúcia saiu mais fria do que ela pretendia. O choque era grande demais para gentilezas. Eu sei, a vida não tem sido fácil. Ele tossiu, uma tosse seca que parecia vir do fundo da alma. Eu precisava te encontrar. Não, tinha para onde ir. Lúcia continuou com a porta meio aberta, o corpo funcionando no automático. O passado batia à sua porta, literalmente. Para onde ir, Geraldo? Você some por 20 anos, e aparece assim, na minha porta? Eu não queria te incomodar, mas estou doente, Lúcia. Não tenho dinheiro, não tenho onde ficar. Ninguém. Ele parecia honesto em seu desespero. Ou talvez o cansaço o fizesse parecer honesto. Lúcia não sabia o que pensar. Doente? Ela olhou para ele, para as roupas surradas, para o rosto cansado. O que você quer, Geraldo? Só um lugar para passar a noite, Lúcia. Um prato de comida. Qualquer coisa. Eu juro que não vou te atrapalhar. Lúcia fechou os olhos por um segundo. A imagem dos filhos pequenos, chorando pela ausência do pai, passou pela sua mente. A raiva subiu, quente e velha. Mas o que ela via ali, não, era o homem que a abandonou. Era um farrapo humano. Entra, Geraldo. A voz dela saiu baixa, quase um suspiro. Mas só até eu pensar no que fazer. Ele entrou arrastando os pés. Lúcia fechou a porta devagar. O cheiro de casa, antes tão suave, agora tinha um novo e amargo perfume. O passado acabara de sentar em seu sofá. O peso do passado no presente. Geraldo estava sentado no sofá, encolhido. Parecia menor do que Lúcia lembrava, mais velho, mais frágil. Ela o observava da cozinha, preparando um café. As mãos tremiam um pouco. Quer mais alguma coisa? A voz dela saiu sem emoção. Não. Está bom. Obrigado, Lúcia. Ele tossiu de novo. E ela sentiu um misto de irritação e algo que não queria admitir. Por que agora, Geraldo? Por que depois de tanto tempo? Ele hesitou, os olhos fixos no chão. A vida virou do avesso. As coisas deram errado. Perdi tudo. Ninguém mais. A doença... Ela me pegou. A doença te pegou? Mas e a gente? E os meninos? Quem pegou a gente? Quando você sumiu? A voz de Lúcia subiu um tom. A raiva, abafada por anos, queria sair. Eu sei que errei. Que eu fui um covarde. Não tenho desculpa. Ele levantou os olhos marejados. Eu não vim pedir perdão, Lúcia, não mereço. Só um fôlego. Lúcia suspirou, virando o rosto para a janela. O sol já estava se pondo, tingindo o céu, de laranja.
A paz daquele fim de tarde havia sido estraçalhada. Horas depois, Carlos chegou. A chave girou na porta e Lúcia sentiu um calafrio na espinha. Não sabia como contar. Oi, meu amor. Carlos entrou, o cheiro de sabonete e trabalho. Beijou Lúcia e só então notou a figura encolhida no sofá. Quem é? Lúcia engoliu em seco. Carlos, esse é o Geraldo. Carlos parou. Olhou para Geraldo, depois para Lúcia, a confusão e a surpresa claras em seu rosto. Geraldo levantou a cabeça, um olhar de vergonha. Meu ex-marido. Lúcia completou a voz quase um sussurro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos caminhou devagar até a Lúcia. O que ele está fazendo aqui? Ele está doente, Carlos. Não tem para onde ir. Chegou agora. Carlos olhou para Geraldo. Novamente. O rosto debilitado do homem era um contraste com a figura saudável e forte que ele via no espelho. Doente? E veio para cá? Lúcia, a gente conversou sobre isso, sobre o passado ficar no passado. Eu sei, Carlos. Lúcia sentiu as lágrimas chegarem. Mas ele apareceu na porta. O que eu ia fazer? Deixar ele na rua? Carlos suspirou, o olhar suavizando ao ver o desespero dela. Ele abraçou Lúcia com força. Por cima do ombro dela, ele olhou para Geraldo, que ainda estava encolhido no sofá observando os dois. Vamos conversar, Lúcia, lá fora. Ele a puxou gentilmente para a varanda. O ar noturno era frio, mas a conversa era mais fria ainda. O que ele quer? Vai ficar aqui? Carlos perguntou a voz baixa para que Geraldo não ouvisse. Não sei. Ele disse que só um dia, mas... Ele parece muito mal. Eu não sei o que fazer, Carlos. Eu sinto raiva, muita raiva por tudo que ele fez. Mas ele parece à beira da morte. E os meninos, eles sabem? Carlos perguntou, o rosto tenso. Ele causou tanta dor a eles. Eu ainda não falei. Não sei como. Não sei o que eles vão pensar. Carlos a apertou no abraço. Vamos pensar juntos. Mas ele não pode ficar aqui por muito tempo, Lúcia. Não assim. Sua vida está aqui agora. A nossa vida. Lúcia balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Era verdade. Sua vida estava ali. Mas o passado, aquele pedaço sujo e doloroso, acabara de invadir a sala. E ela não fazia ideia de como expulsá-lo. 3. A reação dos filhos à manhã seguinte trouxe um sol forte, mas o clima na casa de Lúcia continuava pesado. Geraldo estava no quarto de hóspedes, quieto demais. Lúcia não dormira bem. Carlos já tinha saído para o trabalho, deixando um beijo na testa e a preocupação no olhar. Lúcia sabia que não podia adiar mais. Pegou o telefone e ligou para o filho mais velho, Pedro. Pedro, preciso te contar uma coisa, uma visita. Visita quem, mãe? Tá tudo bem? Não sei se tá bem. É o Geraldo, seu pai. Do outro lado da linha, o silêncio foi um soco. Lúcia esperou, ouviu a respiração do filho, pesada. O pai, que pai, mãe? O homem que sumiu. A voz de Pedro era fria, cortante. Ele quer o quê? Dinheiro. Ele está doente, Pedro. Muito. Não tem para onde ir. Apareceu aqui ontem. Doente? Que ironia, não? Ele doente e a gente sem ele a vida inteira. Pedro riu um riso sem humor. Ele não vai ficar aí, vai? Não sei ainda. Precisamos conversar. Você e a Ana. A Ana vai pirar. A senhora sabe como ela odeia ele. Eu sei. Por isso preciso que vocês venham. A gente precisa decidir. Desligou e ligou para Ana. A reação da filha foi ainda pior. Gritou, chorou, exigiu que Lúcia o mandasse embora. Lúcia teve que prometer que a esperaria para qualquer decisão. No fim da tarde, Pedro e Ana chegaram. O ar na sala parecia eletrizado. Os dois olhavam para o sofá, onde Geraldo, de novo, estava encolhido. Geraldo. Lúcia quebrou o silêncio. A voz firme. Esses são Pedro e Ana, seus filhos. Geraldo levantou a cabeça. Os olhos dele encontraram os de Pedro primeiro. Pedro o encarou de volta, sem piscar. A raiva era visível em cada músculo do seu rosto. Então é você. Pedro falou, a voz baixa, mas carregada. O homem que um dia foi embora e nunca mais voltou.
Geraldo tentou falar. Eu sinto muito. Eu queria o... Quê? Ana interrompeu, os olhos marejados de fúria. Queria voltar agora que não tem mais ninguém? Que tá na pior? A gente cresceu sem pai, sabia? Sua covardia custou caro para minha mãe e pra gente. Geraldo se encolheu ainda mais. Eu fui um fraco. Não tenho como me desculpar. Não tem mesmo. Pedro deu um passo à frente. A gente passou fome, sabia? Minha mãe virou uma leoa para criar a gente. E você? Onde estava o pai quando a gente precisava? Lúcia interveio. Chega, Pedro. Chega, Ana. Ele está doente. E daí? Ana cuspiu as palavras. A doença não apaga o que ele fez. Geraldo, com a voz rouca, tentou mais uma vez. Eu só queria ver vocês, saber como estavam. A gente está bem, Pedro respondeu seco. Apesar de você. A sala mergulhou em um silêncio cortante. Lúcia sentia o peso de tudo. O passado, o presente, a dor dos filhos, a visita inesperada. De Geraldo não era apenas sobre ele. Era sobre a ferida que nunca fechou. E agora ela estava aberta de novo, bem no meio da... A noite caiu pesada sobre a casa de Lúcia. Os filhos foram embora, carregando a raiva antiga. Geraldo dormia no quarto de hóspedes, um ronco fraco que Lúcia ouvia da sua cama. Carlos, ao lado dela, parecia acordado também. Ele não pode ficar aqui. Carlos quebrou o silêncio, a voz baixa. Não assim. Eu sei. Lúcia suspirou. Mas para onde ele vai? Ele não tem nada. E a culpa é sua? Ele fez as escolhas dele, Lúcia. 20 anos. 20 anos que você se virou sozinha. Eu sei, Carlos, mas... Ela se virou para ele no escuro. Eu vi o olhar dele. Não é o Geraldo forte que me abandonou. É um homem acabado. E por que você se importa? Não sei, é estranho. Uma parte de mim quer que ele pague por tudo. Mas a outra vê um ser humano em desespero. E eu não sou assim. Não sou de virar as costas para quem precisa. Carlos a abraçou. Eu sei. Você é a pessoa mais boa que conheço. Mas não deixe ele te sugar de novo, Lúcia. Sua paz vale muito, a nossa paz. Na manhã seguinte, Lúcia entrou no quarto de hóspedes. Geraldo estava sentado na cama, o olhar distante. Geraldo, Lúcia começou, a voz firme, mas sem raiva. Precisamos conversar. Ele assentiu sem olhar para ela. Eu sei. Os meninos, eles têm razão. Eu fui um lixo. Não estou. Já aqui para julgar o passado. Ele já foi. Mas e agora? O que você espera? Geraldo levantou os olhos marejados. Eu não espero nada. Só um lugar para morrer com alguma dignidade, talvez. Lúcia respirou fundo. Aquilo era demais. Não vou te deixar na rua, Geraldo. Mas você não pode ficar aqui. Esta é a minha casa, a minha família. E eles, os filhos, não merecem essa dor de novo. Eu entendo. Vou te ajudar a encontrar um lugar. Um asilo, talvez. Tem uns lugares que cuidam bem. Vou ver se consigo algum contato. E posso te dar um dinheiro para começar. Não muito, o que eu puder. Mas é só isso. Não espere mais nada. Geraldo olhou para ela, incrédulo, uma lágrima escorrendo pelo rosto marcado. Por que, Lúcia? Depois de tudo? Porque eu não sou você, Geraldo. E porque, apesar de toda a raiva, eu ainda tenho um pouco de compaixão. Mas não confunda. Isso não é perdão, é um gesto. É o que eu posso fazer por um ser humano que está sofrendo. E é o que eu preciso fazer por mim para seguir em frente. Ele apenas assentiu, um silêncio pesado preenchendo o quarto. A decisão estava tomada. Lúcia não podia apagar o passado, nem curar todas as feridas, mas podia escolher como agir no presente. Podia estender a mão sem entregar a alma. Ao sair do quarto, Lúcia sentiu um peso sair dos ombros. A paz que Carlos falava, sua própria paz, parecia um pouco mais perto. A visita inesperada de Geraldo havia reaberto uma ferida, sim, mas também mostrou a Lúcia a força que ela tinha. A força de fechar um ciclo, de cuidar de si, de proteger o que ela havia construído. E isso, ela sabia, era um final feliz para ela. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber o aviso sobre novas histórias.
Deixe um comentário sobre a parte que mais gostou e prepare-se para novas histórias repletas de amor e paixão que vão mexer com seu coração. Até a próxima!